Olá, queridos amigos, sejam todos bem-vindos ao canal Daniel Duarte. Se você é novo, se inscreva no canal. Se você já é inscrito, muito obrigado pela colaboração em se inscrever em nosso canal. Hoje, mais uma vez, estarei respondendo a mais uma pergunta que foi feita pelo internauta. Foi feita pelo José. Uma pergunta do José, que comentou no vídeo abaixo, e a pergunta é o seguinte: se Jesus voltar e eu não estiver batizado, eu subo a si mesmo? Essa é a pergunta do José. Muito bem, José. Vamos ver uma coisa. Jesus um dia, de acordo com as escrituras, a escatologia bíblica, Jesus vai voltar para buscar o povo dele. Bem, quem vai subir quando Jesus voltar? Jesus vem buscar quem? Todos os salvos. Agora, a pergunta é o seguinte: quem é que nos salva? Porque muitos dizem que o batismo salva. É conhecido como a regeneração batismal. É uma crença que uma pessoa tem que se batizar para ser salva. Isto em muitas denominações existe. Acreditamos que, e eu acredito, os cristãos verdadeiros acreditam, os que acreditam na Escritura, que o batismo é um passo de obediência importante para o cristão. Mas eu rejeito completamente a ideia de que o batismo é necessário para a salvação. Temos que notar isto. Eu acredito fortemente que cada cristão deve ser batizado por imersão em água. O batismo ilustra a identificação do cristão com a morte, enterro e ressurreição de Cristo, de acordo com Romanos capítulo 6, versículo 3 a 4, que diz assim: ou porventura ignoreis que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andamos nós em novidade de vida. É isso que diz aqui em Romanos capítulo 6, versículo 3 a 4 e o 4. A ação de ser imenso em água ilustra o ser enterrado com Cristo. A ação de sair da água retrata a ressurreição de Cristo. Qualquer coisa adicionada à fé, qualquer coisa acrescentada à fé em Jesus Cristo como sendo uma condição para a salvação, é uma salvação baseada em obras. Adicionar qualquer coisa ao Evangelho é dizer que a morte de Jesus na cruz não foi suficiente para comprar a nossa salvação. Então, amigo José, dizer que precisamos ser batizados para sermos salvos é dizer que precisamos adicionar novas boas obras, ou seja, colocar nossas boas obras e a Cristo. E parece, quando a pessoa faz isto, parece que a morte de Cristo não foi suficiente para a salvação. Apenas a morte de Jesus Cristo, amados ouvintes, só a morte de Jesus pagou pelos nossos pecados. Apenas a morte de Cristo pagou pelos nossos pecados. Romanos capítulo 5, 8, está escrito assim: mas Deus prova
o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Romanos capítulo 5 e versículo 8 mostra claramente que Cristo morreu pelos nossos pecados. E ainda, 2 Coríntios capítulo 5 e o versículo 21. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus, em Jesus Cristo. O pagamento de Jesus pelo nosso pecado é claro. É claro. Cristo, ele fez esse pagamento pelo nosso pecado. Com o pagamento dos nossos pecados, apenas a nossa fé. Como diz em João capítulo 3, versículo 16. João capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Atos capítulo 16 e o versículo 31. E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9. Porque pela graça sois salvo, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Portanto, batismo é um passo importante de obediência depois de salvação, mas não pode ser uma condição para salvação. Sim, alguns versículos na Bíblia, se nós for procurar, encontramos que indica que o batismo é parecido com a condição necessária para a salvação. No entanto, já que a Bíblia nos diz claramente, tão clara, que a salvação é por meio apenas da fé em Jesus Cristo, de acordo com João capítulo 3, versículo 16, que já lemos, Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9, e ainda Tito capítulo 3 e o versículo 5. Vamos ler. Não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Portanto, a salvação é mediante a fé na obra redentora que Cristo fez na cruz do Calvário por cada um de nós. No tempos bíblicos, na época do discípulo, tempos bíblicos, uma pessoa que se convertia de uma religião para outra era frequentemente batizada para identificar a convenção. Batismo era um meio usado para tornar público essa decisão. É uma cerimônia. Batismo é uma cerimônia de declaração pública que você fez esse compromisso com o Senhor Jesus Cristo. Nos tempos bíblicos era assim. Aqueles que se recusavam a ser batizados estavam dizendo que não acreditavam realmente no que eles estavam seguindo, que é o Senhor Jesus Cristo, nos tempos bíblicos. Então, na mente dos apóstolos e discípulos primitivos sobre o batismo, eles pensavam, a ideia de um crente não batizado era incomum. Quando uma pessoa clamava acreditar em Cristo e ao mesmo tempo tinha vergonha de proclamar sua fé em público, isto era uma indicação de que não tinha fé verdadeira, quando aquela pessoa negava de se batizar. Se batismo, amado amigo, você que está me ouvindo, se batismo é necessário para a salvação, por que Paulo teria dito: dou graças a Deus, porque a nenhum de vós batizei, exceto Crispo e Gaio? 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 14. Você sabe por que eu estou falando isto? Porque existem denominações, pessoas que acreditam que o batismo salva. A obra batismal salva.
E o ritual do batismo salva. Aqui nós vemos o que o apóstolo Paulo falou. Porque ele teria dito: se o batismo salva, é necessário para a salvação. Por que o apóstolo Paulo falou isto? Dou graças a Deus porque nenhum de vós batizei, exceto Crispo e Gaio. Em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 14. Porque ele teria dito: porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o evangelho, não com sabedoria de palavra, para que se não anule a cruz de Cristo. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 17. Por que ele falou isto? É verdade que nessas passagens Paulo está argumentando contra as divisões que atormentavam a igreja de Corinto. No entanto, como é que Paulo podia dizer: dou graças a Deus porque nenhum de vós batizei, ou porque não me enviou Cristo para batizar? Se batismo fosse necessário para a salvação, por que ele falou isto? Se batismo é necessário para a salvação, Paulo estava dizendo, em outras palavras, se fosse necessário, Paulo teria dito assim: dou graças a Deus que você não é salvo e, portanto, Cristo não me enviou para salvar. Seria uma afirmação completamente ridícula para Paulo fazer. Além disso, quando Paulo descreve um esquema detalhado do que ele considerava o Evangelho, o Evangelho a ser, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 1 a 8. Aqui ele mostra. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 1. Leamos agora. Diz assim: também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebeste, e no qual também permaneceis. Pelo que também sois salvo, se retiverde, tal como o louvor tenho anunciado, se não é que creste em vão. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Então vemos aí que o necessário para ser salvo, o Evangelho, a obra redentora de Cristo Jesus. Por que Paulo, aqui em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 1, a qual nós lemos aqui, por que ele não mencionou o batismo? Se o batismo é condição necessária para a salvação, como é que qualquer apresentação do Evangelho poderia deixar de mencioná-lo? Isso não é curioso? Pois é. O nascimento, a regeneração batismal não é um conceito bíblico. Ou seja, batismo para salvação. Repita, regeneração batismal não é um conceito bíblico. O batismo não salva do pecado, mas de uma consciência ruim. Pedro ensinou claramente que o batismo não era um ato cerimonial de purificação física, mas um sinal de uma boa consciência diante de Deus. O batismo é um símbolo do que já aconteceu no coração e na vida daquele que confessou Jesus Cristo como Salvador, de acordo com Romanos capítulo 6, versículo 3 até o 5, Gálatas capítulo 3 e versículo 27, Colossenses capítulo 2 e o versículo 12. Para tornar a fonte de salvação completamente clara, Pedro adiciona: mediante a ressurreição de Jesus Cristo. 1 Pedro capítulo 1 e versículo 3. Vamos ler. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Aleluia. Portanto, o batismo é um passo importante que todo cristão deve seguir, mas não pode ser uma condição para a salvação. Argumentar a favor disto é dizer que a morte de Jesus na cruz e ressurreição de Cristo não foram suficientes. Portanto, amigo José, você pergunta sobre Jesus voltar, o seu irmão está batizado, o irmão subirá? Querido amigo, irmão,
vemos que o batismo não salva, mas é uma cerimônia pública da confissão da fé que o irmão tem no Senhor Jesus Cristo. O irmão tendo a possibilidade, o irmão tendo a chance, enquanto o irmão está aqui na terra, de poder se batizar, não perca o próximo batismo. Dá o seu nome, na sua denominação e se batize. Batize em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. E se prepare. Nós lemos na Escritura, na Palavra de Deus, que se a pessoa, Deus Todo-Poderoso conhece. Se a pessoa não tem a capacidade, se a pessoa não teve o tempo, Deus entenderá. Porque Lucas capítulo 23 fala claramente do ladrão da cruz. Ele não teve tempo de descer da cruz, se converteu naquele momento. Reconheceu que Cristo tinha um reino e falou para Cristo: lembra-te de mim quando entrar no teu reino. Então, ele não teve tempo, oportunidade de descer da cruz para se batizar, mas ele foi salvo. Cristo confirmou isto. Lucas capítulo 23 e o versículo 43. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estará comigo no paraíso. Então, vemos claramente pela Escritura que Cristo é o Salvador. O batismo é um símbolo da morte e ressurreição de Cristo Jesus na vida do fiel. Então, se o irmão tem a possibilidade e a chance de se batizar, não perca, se batize. Agora, se o irmão não tem a oportunidade, se Jesus voltar agora, se o irmão tiver convertido verdadeiramente o coração para o verdadeiro evangelho, pode ter certeza que o irmão crendo em Cristo Jesus, o irmão não será confundido. Livro de Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10, versículo 11. Porque a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido. Se o irmão crê nele, em Cristo Jesus, com certeza o irmão vai se batizar. No próximo batismo vai se batizar. Livro de Marcos capítulo 16 e o versículo 15. E disse-lhe: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Aqui a ênfase, nesse versículo 16 do capítulo 16 de Marcos, a ênfase, a importância se caracteriza, se concentra no crer. Crer. Se você ler, você vai perceber. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Não falou, mas quem não for batizado e não crer será condenado. A ênfase está no crer. Por isso que Cristo fala em Marcos capítulo 1 e o versículo 15. E dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Que Deus te abençoe, amado irmão. E espero que o irmão se batize. Ou o irmão procure se batizar. Eu creio que, com certeza, o irmão entendeu o que diz a Escritura Sagrada. Agora, se a pessoa tem a oportunidade e coloca ele mesmo impedimento, aí Deus conhece os nossos corações. Deus sabe os nossos corações. Atos dos Apóstolos, capítulo 1 e o versículo 24. E orando disseram: tu, Senhor, conhecedor dos corações de todos. Então Cristo conhece o meu, o seu e os nossos corações. Então, querido amigo José, esta é a resposta para a sua pergunta, a qual você perguntou. Se Jesus voltar e eu não estiver batizado, eu subo a si mesmo? Então, que o irmão esteja com a consciência limpa e que o irmão esteja, sim, com a oportunidade de se batizar. O irmão subirá, com certeza. Agora, se não tiver a oportunidade, a capacidade, no momento de se batizar, com certeza Deus julgará esta causa do irmão. Que Deus te abençoe. Um abraço e muito obrigado por ter perguntado.
Você também, amado ouvinte, você telespectador, vocês também podem fazer a sua pergunta, deixar a sua pergunta aí no comentário, que muito em breve estarei respondendo. Enfim, Deus abençoe a todos, fica com Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo.